É uma fofoca que há anos, desde então, roda, de que haveria um dossiê, ou que a Adriane foi pega numa escuta, né? E os caras falam, não, o Leonardo gravou a Adriane e descobriu que ela é uma garota de... Isso foi como chegou pra mim. Cristina fala sobre como Adriane Galisteu foi deixada de lado pela família Senna. Mas foi muito comentado na época, essa coisa da viúva aí trocada pela família. E ele falou, não vem com ela pra cá, que a família não é aquela aqui. Cristina também comenta como personalidades tratavam Adriane Galisteu de forma bastante grosseira, muito provavelmente a pedido da poderosa família Senna. Nomes como Jô Soares, Marília Gabriela e Clodovil Hernandes. Não, O Jô Soares tratando ela de maneira muito ríspida. Eu fiquei muito chocada. Eu também. A própria Marília Gabriela. A Marília Gabriela. O Clodovil com a grosseria habitual dele. Cristina também fala sobre o enigmático caso de PC Farias, e qual teria sido o verdadeiro motivo do fim dele. E é interessante notar como o Paulo César era um outsider nesse universo. Tem ali um status quo ao qual o PC não pertencia. Ele era um vendedor de carros. E esse cara entra nesse universo e quando a corda estoura tudo em cima dele. As pessoas ele devia se tocar que ele era uma carta ali descartável pra sociedade, né? Assista esse corte chocante do Ponto de Ironia e não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu gostei. Agora vamos pro corte. Fica comigo até o final que eu quero saber a opinião de vocês sobre uma coisa. E aí, na época, a Teresa Collor foi dar uma entrevista no programa do Clodovil, na Manchete. E eu fui cobrir essa entrevista da Teresa no Clodovil. E o Pedro Collor resolveu aparecer para buscar a mulher. Lá no Limão, na sede da professora Ida Koube, onde era a Manchete. Linda estrutura da Manchete aqui em São Paulo, era maravilhosa. E não tinha nem repórter da Folha, não tinha nenhum repórter de política. E eu fiz esse papel, sendo naquela ocasião, repórter que me considerava uma repórter de TV. Interessada apenas em entretenimento. Eu não acompanhava com detalhes o noticiário político. E aquilo foi um divisor de águas na minha vida, porque eu percebi que eu precisava... Televisão tem tudo, né? Sim. Televisão, você vai avaliar o jornal, o jogo de futebol. E aí, isso foi um divisor de águas na minha história, porque eu achava que eu era uma repórter, um colunista de entretenimento, que via novela, que via auditório, que, claro, acompanhava algumas coisas mais de forma do que de conteúdo em telejornais, mas ali eu percebi que eu precisava me aprofundar muito mais na leitura do dia a dia, pra estar pronta pra uma ocasião como aquela, porque eu não sabia detalhes, assim, sabe? E era uma avalanche de detalhes diariamente, como em qualquer escândalo. Todo dia tinha novidade, todo dia o jogo virava. Parecia novela, dessas novelas que tem reviravolta, porque era uma atrás da outra. E eu, assistindo a série, eu até não lembrei disso. Quando eu escrevi, que eu falei, olha... Eu participei um momento de Pedro Collor, né? Teve esse momento. Mas a série é muito feliz, né? Porque ela enxerga esse momento político pelo viés da disputa dos irmãos, né? Que, na verdade, mais do Pedro. Mas o Fernando era aquele cara, o bom vivant. Então, que ia lá sacar dinheiro do caixa enquanto o outro trabalhava. Era o playboy. Era o filho preferido. E o outro era o filho que dava duro. Né? Como fala a Dora Kramer no documentário, ela fala. Eu tenho certeza que isso foi uma questão de mãe, né? Exatamente, e a mãe também é uma figura muito... É uma série com tantos personagens. E as histórias, porque todo mundo morreu em volta. Exatamente, foi muito rápido a morte de cada um. Sabe? Naquela explosão toda, acontece o que acontece com a mãe, fica em coma um tempão, bem no meio da divisão ali dos filhos, da briga dos filhos, a mãe toma partido de um dos filhos, não é? E toma esse partido publicamente. E aí tem a questão da mãe... erro, né? Não podia fazer isso. Tomar partido público. Não teria como fazer isso, né? Não teria. E tomou partido do filho que a população estava começando a ir contra. Porque naquele momento, era quando estava começando, o Collor já tinha uma antipatia ali, já... Foi tudo muito rápido. Foi tudo muito rápido. Ascensão e queda. Ascensão e queda, realmente. Não é? Mas você vê que o Collor, ele resiste até hoje, né? Então tem uma ascensão e queda de um personagem que não sai de cena. Isso é bem impressionante. Inclusive, eu achei que poderia ter um 8º episódio. A gente já quer mais. Vamos pedir segunda temporada. Mas tinha que ter um 8º episódio, não só dizendo o que aconteceu ali em algumas linhas, mas mostrando realmente a volta do Collor a ser eleito. Ele se envolve novamente em novos escândalos e termina preso. Sim, sabe? Chegou depois a ser até aliado do governo Lula, que foi adversário dele. Foi aliado do Lula, depois vira aliado do Bolsonaro. Um cara... Que personagem. Que personagem. Mas muito rica também essa leitura da família. A série mergulha, né, nessa infância. Pô, eu achei muito boa. E a trilha sonora, né? Que é fantástica. Também, né? Só tem isso, né? Você fica com aquela música na cabeça, pensa em mim e nunca mais. Porque a trilha é toda feita de músicas que se tocava na época e combinam perfeitamente com o que está sendo retratado. Eu amo o episódio do debate político. Sabe? Meu Deus do céu. Eu acho que tinha que ter
um documentário, uma série documental, só falando da campanha presidencial que elegeu Collor. Assim, mas analisando, primeiro, a gama de concorrentes que tinham ali, e parecia uma grande escolinha do professor Raimundo, que era todo mundo muito mas caricato. eram muito bons. Não, muito. Caricatos, mas sem marqueteiros. Sim, numa Os época que caras se fazia... falavam de conhecimento, é impressionante É. isso. Sabe, Leonel Brizola, uma baita de uma figura. Covas, né? Imagina, Maluf. Ulisses, olha os candidatos que foram, poxa. Covas, Ulisses, o Collor, Lula, o Maluf. Maluf. E os programas, os debates acabavam se tornando... Agora, você vê, a gente falando de novela, né? Quando é importante você ter a mocinha e a vilã fortes, é isso, assim, Covas, Maluf, Brizola, Lula... tinham personagens muito bons ali. Sim. Que aí as adversidades, as divergências entre eles ampliava a qualidade individual dos caras ali. Porque você fala... Porque era isso, né? Quando o Covas morreu, o Maluf morreu um pouco, né? Porque esse duelo entre eles... Sim, que era a dualidade muito forte, ali murchou, né? Você falou, pô, o Maluf perdeu a graça, assim. Meio isso, é muito louco. E com elementos até daquele universo fantástico que a gente falou de algumas novelas do Aguinaldo Silva, porque no meio da campanha presidencial o Silvio Santos aparece como candidato. Não é? Se você bota isso numa novela, Cris, então, você vai falar, não, para, o autor viajou, né? Só porque não estava dando ibope, colocou isso para livro. Sabe, não, isso aconteceu, isso foi história do Brasil. É muito impressionante. E as mortes todas, assim, né? O Pedro com um negócio na cabeça e todo mundo suspeitando que ele fosse louco. Ele tem um tumor no cérebro. A mãe com um AVC, com um que fica em coma infarto, um bom tempo em coma. E pra coroar o PC Farias, né? Que foi essa morte que ninguém aceita até hoje. Que Um assassinato que ninguém sabe o que aconteceu até hoje. Ninguém aceita que tenha sido passional. Porque como é que pode um cara desse morrer passional, né? E tem um filme que eu cito até no texto do blog, chamado Morcego Negro, que é do Cleison Vidal e do Chaim, e da Leia Van Steen. Ele acho que tá no Globoplay, que é outra leitura desse período, que é a história do Paulo César Farias. Mas é filme ou é documentário? É um filme, é um documentário, de 2 horas. Não é série, acho que tem 2 horas. Mas ele é um filme, ele é contínuo ali. Você pode fatiar, mas ele tá numa edição só. E é interessante notar como o Paulo César era um outsider nesse universo de uma família já estabelecida na política, né? Tem o Arnon Collor de Mello, os caras são ali da família a Tereza, da família de usineiros em Alagoas. Tem ali um status quo ao qual o PC não pertencia. Ele era um vendedor de carros. E esse cara entra nesse universo e quando a corda estoura tudo em cima dele. Então tem as pessoas falando isso no doc no filme do PC, que as pessoas ele devia se tocar que ele era uma carta ali descartável para a sociedade, né? É muito interessante isso, muito Agora, interessante. O que me surpreende é que eu não vejo ninguém falando dessa série. Assim, quer dizer, você fala, tem poucas... Não causou não é uma série que é um sucesso de... Nossa, todo mundo tem que assistir, todo mundo... Eu demorei pra escrever sobre essa série. Quando eu escrevi, eu já queria estar escrevendo sobre a Galisteu. Essa sim ganhou uma repercussão imensa. De fato, em relação à da Galisteu, ela não teve tanta gritaria. E ela é excelente. Excelente, muito. Nossa, tem tanta coisa. Dava pra fazer um papo de 1 hora só falando disso. E a da Galisteu também é ótima. Mas Galisteu, vamos falar da Galisteu? Coloca aí. São 2 episódios só, mas é muito boa também. Eu assisti agora, faz 2, 3 dias. São 2 episódios e é outra personagem incrível. E eu assistindo, eu não tinha na minha memória o quanto ela foi massacrada. Essa é mais... A outra é uma coisa meio Succession, né? E essa daqui é mais um continho de fadas, né? Mas triste. É triste porque eu não tinha na minha lembrança... Quantos anos você tinha? Você tinha... A 94, eu já era adulto, eu tinha 16 anos. Eu também tava. Eu tava na Folha 16, da Tarde ainda, nesse período. Conheci alguns personagens que frequentavam ali a família Senna e tal. E acompanhei toda a cobertura, né, do funeral, que foi uma coisa da maior comoção que eu já vi, assim. Sim, eu lembro muito eu lembro muito do que aconteceu com o Senna, lembro muito da comoção, eu lembro muito
do funeral dele, que parou, eu nunca tinha visto algo daquele tipo. Mas o que eu não lembrava era de como a Adriane foi maltratada pela mídia. Eu sempre lembrei. Sabe? Não é, pela mídia. Na verdade, pela mídia eu não lembrava também, pela mídia. É. Eu acho que ninguém... Mas foi muito comentado na época, essa coisa da viúva aí trocada pela família. Mas Tanto que você vê a viúva do Braga, né, que é o amigo do Senna ali, do casal, como é o nome dela? Não lembro o nome Eu peço perdão agora porque eu esqueci. Sim, sim. Não posso chamar uma mulher de viúva de fulano. Sim. Mas é porque o Braga era o nome mais conhecido, a viúva que fala muito na série. Deu um depoimento riquíssimo dela. Acho que é Luísa? Eu não sei. Eu acho que é Luísa. Enfim, ela fala muito sobre... Ela conta em detalhes, né? Como ela estava indo com a Adriane pra Imola. Como ela recebeu um telefonema do marido. E ele falou, não vem com ela pra cá, que a família não é aquela aqui. Isso é muito forte. E outra coisa muito legal que ela bota, publiciza, coloca em público, é uma fofoca que há anos, desde então, roda, de que haveria um dossiê, ou que a Adriane foi pega numa escuta, né? Eu sabia dessa história do grampo. Na época, falava, não, o Leonardo gravou a Adriane e ela descobriu que ela é uma garota de programa. Isso foi como chegou pra mim, no bastidor. Então, é muito bom que alguém possa hoje vir a público e contar como foi essa história, que ela realmente existiu, mas que o resultado não é nada do que se espalhou. E na época eu até defendia, eu falei, e se fosse uma garota de programa? E o cara tava feliz com ela, como nunca se viu, né? Por que agora dar esse tratamento hostil a essa pessoa que era tão benquista pelo filho, né? Pelo irmão, enfim, no caso da Viviane, irmão, o filho da... Né, era muito benquista pelo o cara que se foi, né? Que era o Senna. Mas eu tinha escutado dessa forma. E ela fala que toda a gravação era de um ex-namorado que ligou e desafiou ela a dizer se ele era melhor, se o Senna era melhor de cama que ela, e ela deu risada. Uma besteirinha que até o Senna riu. Que até o Senna, então melhor ainda, que até ele não levou a sério. O Senna riu e falou, olha, quando chegar em casa eu vou te dar umas palmadas, hein? Que história eu achei, assim, a entrevista dela foi muito preciosa. A gente não tá falando de uma mera fofoca, né? A gente tá falando de uma menina que foi massacrada mesmo, ela foi. Né? Tem trechos pequenos trechos de entrevista que mostra, sabe? O Jô Soares tratando ela de maneira muito ríspida. Eu fiquei muito chocada. Eu também. Até porque depois ela se tornou uma das grandes amigas do Jô Soares. Sim, era vizinha, inclusive. Era vizinha. Mas a própria Marília Gabriela. A Marília Gabriela. Eu falei, como a gente era... O Clodovil com a grosseria habitual dele. Como a gente era grosseiro nos anos 90. Então... Né? Eu tropecei em coisas assim também. De coisas que eu me lembro que eu fiz. Que eu falei, nossa, eu perguntei tal coisa pro menino e tal. Não podia ter feito isso. Mas ali, eles com câmera, né? E isso ficar registrado, é dolorido demais você lembrar aquilo. A gente tinha um tom muito irresponsável, né? Eu digo que a gente tinha um tom irresponsável nos anos 90, porque a gente tinha saído do período de censura e tava todo mundo meio que testando limites, né? Pra saber até agora eu posso falar. Antes não podia nada, agora isso pode tudo. Isso em tudo, né? No jornalismo, no entretenimento, aqueles momentos constrangedores do ótimo, sensacional, TV pirata. Mas tem coisas ali que você olha e fala... Pô, Meu né? Deus! Sabe, tinha umas piadas meio xenofóbicas, né? Com o destino. Então, você olha e fala, como a gente era louco, né? E todo mundo fala isso, bem-vindo aos anos 90, que tinha tudo isso e tal. Os anos 80 e 90. Final de 80 e 90, né? E aí, em 2000, a gente começa a se enquadrar. Agora, a gente tá muito enquadrado. Tá muito quadradinho de novo. Precisa dar uma quebrada, tudo. Mas eu acho que nós estamos domesticados agora. Eu acho que tem, assim, tudo que você precisa conquistar. Você faz todas as causas e as militâncias necessárias, né? A questão de cotas, a questão de vocabulário com questões de gênero, todo esse cuidado e isso afeta muito o universo do humor também, né? Porque as pessoas, agora nada pode. Eu falo, pode, mas a gente tem que saber até onde a gente vai. A gente não vai ficar... você não vai rir você vai rir do poder, você não vai rir do cara que exatamente. É você ri de quem tá batendo, não de quem tá apanhando. Isso é uma premissa fundamental. Agora, tudo tem um exagero para você conquistar e a partir do momento que você consegue começar a chegar num quadro mais civilizatório e tal, você consegue se encaixar melhor, né? Não fica exagerado. Eu acho isso, assim. Vocês se lembram bem do caso PC Farias? Eu lembro que apareceram inúmeras teorias e que o atestado de óbito não condizia com a realidade dos fatos. Vocês acreditam que foi mesmo a Suzana Marcolino que deu fim no PC Farias? Ou que a partida dessa dele pra melhor, ou pra pior, né, tenha sido coisa de um tal ex-presidente no qual PC Farias fez parte do governo? Me contem nos comentários que eu tô muito curioso pra ficar sabendo.
Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Todo dia tem um corte novo pra você. Dá uma olhada no canal, tem muita coisa legal já. Até amanhã.